Ó Pai maravilhoso, ó Pai de bondade imensa, aqui estamos mais uma vez, nos reunimos em Sua presença aqui, os irmãos inscritos aqui no canal Uma Visão Além, e nós juntos iremos clamar, iremos implorar, iremos suplicar, meu Deus, a Tua compaixão, a Tua misericórdia, que se renova a cada manhã. Nós iremos nos humilhar porque sabemos que Tu és o verdadeiro Deus. Não existe outro Deus como o Deus a quem nós cremos. Não existe um Deus que possa substituir o verdadeiro Deus. Aliás, somente existe o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus da igreja. Papai, neste momento em que nós nos reunimos diariamente aqui no canal Uma Visão Além, para nós buscarmos a Tua presença santa, para nós invocarmos a Tua presença magnífica, Senhor. É porque a nossa alma tem sede de Ti, é porque a nossa alma, Senhor, ela sente a necessidade de se humilhar. Senhor, eu quero lhe pedir, no nome do Senhor Jesus, o Seu Filho amado, o perdão dos nossos pecados, o perdão de nossas fraquezas, o perdão das nossas falhas, por que não dizer das nossas rebeliões, porque nós às vezes pecamos, falhamos, irritamos o Senhor, entristecemos o Espírito Santo com as nossas atitudes, com as nossas posturas, porque nós pecamos com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. Nós pecamos sim, e sabemos, meu Deus, que somente o Senhor é quem pode dar vitória para o homem, é quem pode sustentar o homem caído, abatido, fragilizado pelas lutas, fragilizado pelas guerras espirituais. E no mundo que estamos vivendo, no mundo que estamos, meu Deus, vivenciando nos últimos dias, estamos vendo um mundo de inseguranças, de violência. As pessoas correm de um lado para o outro, as pessoas se preocupam, mas não há solução de problemas se não estivermos enxertados na videira verdadeira. Não há solução de problema longe de Cristo. Não há milagres longe de Cristo. Não há socorro longe do Senhor. Sem Deus, o homem é bombardeado pelo inimigo. Sem Deus, o homem é bombardeado por Satanás. Ele é triturado por Satanás. Mas com Deus, a vitória é certa. A convicção de uma bênção também é certa. Senhor, nós nos reunimos porque temos a convicção de que a luta é muito grande, de que a batalha é muito gigante, Senhor. Tem pessoas orando conosco, derramando lágrimas. Tem mães chorando por filhos, por esposo, por filhas. Tem pais desesperados com desemprego. Tem esposo desesperado com a situação do seu lar. Tem lar sendo destruído por ações demoníacas. Tem vidas dominadas por demônios, angustiadas por demônios, bombardeadas por demônios. Ó Deus bondoso, mas o Senhor tem poder para curar. O Senhor, do Teu nome, Jesus, há poder para repreender as obras do maligno. E na oração, eu quero interceder, Senhor, por aqueles que estão fazendo o trabalho missionário em outras nações, em outros continentes, por aqueles que estão fazendo o trabalho missionário, Jesus, nos bairros, nas favelas, nas chamadas comunidades, nos guetos, nas vielas. Jesus querido, aqueles que têm levado não somente a palavra, mas o alimento para os moradores de rua, aqueles que não têm um lar,
aqueles que estão morando nas ruas, debaixo dos viadutos, nas praças públicas, sofrendo, sendo, ó Deus, oprimidos por legiões de demônios. E a função da igreja é levar Jesus Cristo a estas vidas, é levar salvação para estas vidas. Senhor, nos desperta, nos tira do sono da indolência, da inércia, da religiosidade que tanto nos acorrentam, que tanto nos aprisiona, a religiosidade humana. Sabe, Senhor, os padrões tradicionais que os homens impõem, os pesos que os homens impõem dentro das religiões, quando em Cristo há liberdade para servir-te, há liberdade para te adorar. Nós não podemos ficar debaixo do jugo humano, do jugo do homem, aprisionado em tradições humanas. Libertai-nos dessas correntes, desses ferrolhos, destas algemas, Pai. E devolve a cada um de nós a verdadeira fé, fé viva, fé ativa na pessoa do Senhor Jesus. Ó Deus de bondade, nesse instante eu apresento os que estão de cama, os enfermos que estão desenganados da medicina, os que estão, Senhor, em um leito de um hospital, numa UTI, numa semi-UTI, pessoas que estão na fila da cirurgia, do centro cirúrgico, pessoas que estão entubadas nas UTIs, desenganadas da medicina. Jesus, Tu é o dono da vida, o autor da vida. O Teu nome tem poder para curar qualquer tipo de enfermidade. Jesus querido e santo, aquelas pessoas que estão fazendo hemodiálise, que vão fazer cirurgia de transplante de fígado, Senhor, de córnea, quantos estão enfermos que os seus parentes estão orando conosco aqui no canal Uma Visão Além. Ó Deus bondoso, responde o clamor dos que clamam conosco, responde a oração daquela pessoa que está desesperada já, angustiada, amargurada, Senhor, desesperada a ponto de fazer loucura com a sua vida. Entra, meu Jesus, dentro deste lar para trazer a paz que só o Senhor tem para dar, a harmonia que só o Senhor pode dar, o milagre que só o Senhor tem poder para conceder ao homem. Jesus, oh Senhor, tem pessoas que estão sendo oprimidas, estão em depressão, porque Satanás os aprisionou nesses casulos da depressão, da loucura, do desespero, meu Deus. Eu repreendo todo espírito de loucura, espírito de depressão, de inquietação, esse espírito maligno que aprisionou a mente desta pessoa. Eu te repreendo, espírito imundo, de loucura, de desespero, de inquietação. Sai do corpo desta moça, sai do corpo desta jovem, deste jovem. Espírito da loucura, do desespero, te repreendo largamente dele, a mente dela, a mente desta jovem, deste jovem, deste homem e desta mulher. Carinhosamente, especialmente eu oro por uma jovem com o nome de Karen. Jesus, eu quero ver esta jovem liberta, abençoada, te louvando, lhe adorando dentro da igreja, cantando belos hinos de adoração na sua casa, aonde ela estiver. Senhor, traz a libertação para esta moça. Toda obra satânica contra esta vida seja repreendida pelo poder do nome de Jesus. O irmão Ever, é outra vida que eu estou apresentando, porque eu creio na cura, no milagre deste homem. E o teu nome, meu Jesus, será glorificado. Quero também lhe pedir, quero também lhe implorar, quero também suplicar, em nome de Jesus, em favor de todos os irmãos que estão inscritos aqui no canal A Visão Além, todas as denominações, todos os crentes, os teus servos,
os cristãos que congregam em todas as denominações, as batistas, presbiteriana, metodista, adventista, as neopentecostais, as pentecostais, as tradicionais. Na onde houver um servo teu, um crente, um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu apresento aqui na nossa oração, para que o Senhor traga para eles a paz, o renovo, a vitória. Lhe apresento, Senhor, este jovem que quer sair do vício, do álcool, das drogas. Liberta esta vida, desta opressão, destas correntes malignas. Traz a paz, traz a alegria, traz a convicção de uma vitória plena, Senhor Jesus. Te apresento o campo missionário em todas as ações, os pastores, os presbíteros, os obreiros de todas as denominações que te servem em espírito e em verdade. E apresento, meu Deus, todos os casais, os jovens namorados, os jovens noivos, que o Senhor sustente todos com teu braço. Sustenta a nossa mocidade, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os casais recém-casados, os mais velhos na fé, os novos convertidos. Senhor, aqueles que estão passando por diversos tipos de provações, diversos tipos de provas, de lutas e de tribulações. É o que eu te peço em nome de Jesus, para a glória e o louvor do teu nome. Graça e paz a todos da parte do Senhor Jesus Cristo. Mas nós vamos à palavra do dia de hoje. A palavra do dia de hoje nós vamos falar sobre ressurreição. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e que também trará para nós a ressurreição da vida eterna. E por isso que nós nos alegramos, sabendo que um dia, mesmo se morrermos antes do Senhor Jesus voltar, um dia iremos morar na glória. A ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa fé. A ressurreição de Jesus é o episódio que dá sentido, meu amado irmão internauta, e significado à fé cristã. Sem ela, como disse o apóstolo Paulo, o cristianismo não teria razão de ser. 1 Coríntios capítulo 15, verso 14. A ressurreição de Jesus, meus amados, é o fato que distingue o cristianismo de toda e qualquer outra religião. A verdade é que demonstra que Jesus é o Salvador do mundo, a verdade, e Ele é a vida. Então a ressurreição anunciada, ressurreição é a palavra que vem do latim e quer dizer ressuscitio, né? Ressurretio, cujo significado é reerguimento, reanimação, restabelecimento, recomeço, segundo o dicionário de língua portuguesa, tá? Ressurreição é o ato ou efeito de ressurgir ou ressuscitar, retorno da morte à vida. A ideia de ressurreição, meus amados irmãos, sempre esteve presente nas civilizações mais antigas da Terra, ainda que de forma impessoal, como um ciclo da existência. Como efeito, a ideia do ressurgimento da vida estava vinculada, queridos, à própria sequência das estações do ano, pois do inverno, na zona temperada onde florescem as mais antigas civilizações, toda a vegetação desaparece e boa parte dos animais tende a hibernar, dando ao homem a impressão de que a vida acabou. Com a primavera, o degelo e a vegetação reaparecem, né, queridos? Assim como os animais também reaparecem, meus amados. E diante deste quadro, resultante do dilúvio, Gênesis 8, verso 21 e 22, né? Então, a imaginação humana deturpada pelo pecado que havia recorrido à idolatria, em Romanos 1, 22 e 23,
acabou criando os mitos da ressurreição, nos quais as pessoas sempre trariam uma sequência de morte e de nascimento de deuses, né? Notadamente dos deuses da fertilidade, como era o caso do babilônico Tamuz e do cananeu Baal, né? Que eram deuses desses povos, né? Tamuz dos babilônicos e o Baal dos cananeus. No que parece ser mais antigo, no que parece ser o mais antigo livro da Bíblia Sagrada, o livro de Jó, o patriarca afirma que espera ver o Senhor na sua própria carne, ou seja, não em um corpo de uma outra pessoa, mas num corpo seu, e somente seu, para se apresentar diante de Deus. Em minha carne verei a Deus. Jó 19:26. E é certo que esse tempo de revelação divina, o patriarca, como eu coloco, meu Deus, ainda não tinha a compreensão que haveria no tempo do apóstolo Paulo, não é verdade? De que um corpo com o qual veremos a Deus não é o corpo de carne e ossos que agora temos, mas sim um corpo incorruptível e um corpo glorioso. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, do verso 44 ao verso 54. Mas, de qualquer maneira, irmãos, o que mais importa aqui, tinha plena consciência de que era a ressurreição, prova de que toda a mitologia, irmãos, então existente, não fora capaz de empanar o conceito que muito seguramente havia sido revelado por Deus aos mais antigos patriarcas. Enoque certamente deveria ser um deles, pois se havia profetizado sobre o retorno de Cristo com os seus santos, como se verifica em Judas, verso 14. Não é desarrazoado, irmãos, pensar que se lhe tivesse sido dito algo sobre a ressurreição. No Antigo Testamento, meus amados irmãos internautas, portanto, vemos que a ideia da ressurreição já estava presente, ainda que de forma tímida, como não poderia ser diferente, já que a ressurreição, com tudo o que haveria de se concretizar na pessoa de Jesus, tinha de ser apresentada como sombra, né? Como figura. Romanos capítulo 15, verso 4 e Hebreus capítulo 10, verso 1. A ressurreição é a restituição da vida, ou seja, o retorno da unidade entre o corpo, alma e espírito, que havia que havia dentro de você, que há dentro de mim, quando é essa vida física. Essa vida física, meus amados irmãos internautas, ela é composta do teu corpo, que é essa carcaça nossa, corpo, alma e espírito, certo? E é dentro dessa consciência, né, no qual estão o corpo e a alma e o espírito, a ressurreição para os judeus, queridos, era ainda a ideia imperfeita que possuía o patriarca Jó, ainda antes da formação do povo de Israel. A ideia de Jó pendurou entre os israelitas, tanto que nos trechos como Isaías 26:19, Daniel 12:2, vemos realçada a crença na ressurreição final, tá? Conforme vemos na Bíblia, nos tempos de Jesus, os judeus aguardavam uma ressurreição no último dia, quando ressurgiriam com os seus próprios corpos. Olha lá, João 11:24. Todavia, meus amados, a plenitude da revelação divina, queridos, a respeito desse assunto, veio com o próprio Jesus, as primícias dos que dormem. Leia lá 1 Coríntios capítulo 15, verso 20, que com a sua ressurreição mostrou à humanidade precisamente como se daria a ressurreição não só dos santos, que em tudo será semelhante a de Cristo. 1 Coríntios 15:23, Apocalipse 20, verso 4 e verso 6. Como também, queridos, dos que não são de Cristo, que também ressurgirão, ainda que sem glória, para serem lançados lá no lago de fogo e enxofre. Você pode ler isso em Apocalipse 20, do verso 5 ao verso 15. Lê do verso 5 ao 15, você vai entender. Aliás, a ressurreição de Cristo, como mostram os apóstolos, né, vaticinada, fora pelo salmista
no Salmo 16, 10 e Atos capítulo 2, do verso 25 ao verso 32. Então, no Antigo Testamento, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além, no Antigo Testamento, sempre afirmações bíblicas de que é impossível o retorno à vida a não ser no instante da ressurreição final, como deixa claro os textos como os do 2 Samuel 12, 23, Salmos 49, do verso 14 ao verso 20 e Eclesiastes 9, verso 10, entre outros versículos, é verdade. Tal circunstância, meus amados, mostra que, ao contrário do que ensinam os espíritas kardecistas, o conceito de ressurreição nada tem a ver com o de reencarnação. Vejamos aqui alguns exemplos que eu separei para os meus irmãos. Segundo Samuel 12, 23, aqui o rei Davi diz que o seu filho falecido não voltará mais ao mundo dos vivos, mas ele, Davi, irá para o mundo dos mortos. Ao assim exclamar, Davi está mostrando o que, queridos? Claramente que não havia possibilidade de uma nova existência terrena para o seu filho morto. Segundo episódio, Salmo 49, do verso 14 ao verso 20. Aqui o salmista, que não é Davi, mas os filhos de Coré, mostra que o homem que morre vai para a geração dos seus pais, ou seja, não mais retorna para essa terra, quer seja rico, quer seja pobre, não havendo, portanto, qualquer possibilidade de retorno. E Eclesiastes capítulo 9, verso 10, nesse versículo, que sintetiza todo o pensamento de Salomão, neste que é o seu livro da velhice, né? Vemos que só há uma oportunidade para o homem na vida debaixo do sol, né? Vida debaixo do sol, quer dizer, oportunidade que, se for perdida, nunca mais será recuperada. Depois da sepultura não há mais qualquer possibilidade de fazer algo nesta vida debaixo do sol, para Deus ou para quem quer que seja. Então percebemos, portanto, que na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, havia a nítida noção que, ainda que implícita, de um retorno à vida, ainda que no momento final da história, ao demonstrar, portanto, que a ideia, meus queridos, é isso que eu quero que os irmãos entendam, de ressurreição não era estranha entre os escritos sagrados, e que nada tinha a ver com as ideias mitológicas relacionadas com o ciclo das estações do ano, nem tampouco com os conceitos de reencarnação que caracterizavam os sistemas religiosos do hinduísmo, do budismo e até certos setores da filosofia e das religiões, da religião grega, né? Religião grega. E que, inclusive, meus amados, havia influenciado alguns judeus, como se verifica, por exemplo, na indagação dos discípulos em relação ao século de nascença, João 9:2. Entretanto, o próprio Jesus foi o principal arauto da sua própria ressurreição. Logo após a famosa declaração de Cesareia, em que o Pai revelou a Pedro que Jesus era o Filho de Deus, do Deus vivo, como vimos, né, em alguns estudos que estudamos ao longo da vida, Jesus começou a dizer aos seus discípulos que haveria de padecer e morrer, mas que também, olha que coisa linda, mas que também desde então começou a afirmar que haveria de ressuscitar ao terceiro dia. Mateus 16, verso 21. Você pode acompanhar também no livro de Marcos, no capítulo 8, no verso 31 e 32, e também no livro de Lucas, no capítulo 9 e no verso 22. E assim como os discípulos não compreenderam a necessidade da morte de Jesus, algo totalmente contrário ao conceito judeu do Messias, também não puderam compreender, queridos irmãos, o significado da ressurreição, até porque seria o primeiro caso de ressurreição propriamente dita de toda a humanidade. Marcos 9, 31 e 32 e o livro de Lucas no capítulo 9, 44 e 45. Muitos, aliás, aproveitam essas passagens dos evangelhos para apontar contradições, né?
no texto sagrado. No entanto, quando nós lemos as Escrituras, verificamos que a realidade da ressurreição de Jesus, embora por ele anunciada, não havia sido revelada aos discípulos. A ressurreição, irmãos, como tudo que diz respeito ao Senhor Jesus, não pode ser apreendida pelo intelecto, pela razão humana, mas deve ser algo que venha da revelação divina, algo que seja proveniente da graça de Deus, porque ela é a verdade, tá? Ela, não é que ela é a verdade, ela e a verdade viriam por Jesus. A revelação, né, a ressurreição, a vida eterna, a verdade viriam através do Senhor Jesus. Você pode ler lá no livro de João, no capítulo 1, verso 17. As coisas espirituais discernem-se espiritualmente e não carnalmente. Como você pode ver essa afirmação em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 11 até o verso 14 e 15, você consegue encontrar essa resposta. Os discípulos somente puderam compreender a realidade da ressurreição e o significado, inclusive nas Escrituras e ditos de Jesus, depois da sua ocorrência, quando o Senhor apresentou o ressurreto para eles, como se lê lá em Lucas 24, 45, quando o próprio Jesus lhe abriu o entendimento, até porque ali eles receberam o Espírito Santo. João 20, verso 22. Dessa circunstância, aliás, é uma necessidade para mostrar, queridos, como a ressurreição é um fato real e concreto, pois os próprios discípulos que não haviam compreendido as profecias de Jesus a respeito da ressurreição, não aguardavam ansiosamente durante os 3 dias em que Jesus estava no túmulo. Muito pelo contrário, estavam desanimados, desesperançados, Lucas 24, 19 ao 21, trancafiados no cenáculo com medo dos judeus, João 20, verso 19. E diante dessa circunstância, não há como dar qualquer crédito, tá, às invencionices que, desde o tempo da própria ressurreição, Mateus 28, do verso 11 ao 15, procuravam alardear que Jesus não ressuscitou, mas que o seu corpo foi furtado pelos discípulos, a fim de que se cumprisse a profecia da ressurreição. Os discípulos não haviam entendido que Jesus iria ressuscitar e estavam completamente desesperançados e desanimados, de forma que não tinham sequer como pensar numa atitude como esta. Deus não permitiu que os discípulos entendessem a profecia de Jesus, precisamente para que as mentiras concernentes ao furto do corpo de Jesus pudessem ser cabalmente desmascaradas. Deus não é Deus de confusão, queridos. 1 Coríntios capítulo 14, verso 33, oh glória a Deus, oh aleluia. Além das palavras claramente anunciadas por seus discípulos em relação à ressurreição, Jesus também anunciou esta verdade ao povo em geral. Mas infelizmente, como ocorria nesse caso, quantos não creram? Quantos acharam que era balela, né? Sobre a ressurreição. A ressurreição realizada. Morto Jesus, a Bíblia diz que seu corpo foi reclamado por José de Arimateia, junto a Pôncio Pilatos, João 19, 38, que juntamente com Nicodemos fizeram uma rápida preparação do corpo de Jesus, pois se aproximava o início do dia da Páscoa, tendo então um local próximo ao próprio local da crucificação, posto Jesus no sepulcro novo, João 19, 38 ao 42. Esses pormenores trazidos por João são repetidos pelos demais evangelistas, nem poderiam ser, né? Não são repetidos pelos demais evangelistas, e nem poderia ser. Não podemos nos esquecer de que João foi o único discípulo que esteve com Jesus até o fim, tendo inclusive ao pé da cruz recebido Maria como sua mãe, para dela cuidar, a pedido do próprio Senhor Jesus. João 19, 25, 27. João, portanto, foi testemunha ocular de tudo o que se passou, ao contrário dos outros evangelistas, 2 dos quais, aliás, nem sequer fizeram parte do colégio apostólico.
não é verdade? Além do mais, a narrativa de João não é em momento algum infamada pelos relatos dos outros evangelhos, que, por sinal, meus queridos irmãos, segundo os estudiosos das Escrituras, foram escritos antes do Evangelho de João. Mateus afirma que José de Arimateia pediu o corpo de Jesus e que pôs em um sepulcro novo de sua propriedade, né, que havia aberto na rocha, o que foi presenciado por Maria Madalena e a outra Maria, lá em Mateus 27, do verso 58 ao verso 61. Marcos diz a mesma coisa, 15 de Marcos, versos 42 ao 47, destacando ainda que José de Arimateia era um senador honrado, ou seja, uma pessoa de destaque, e que, portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, tinha uma sepultura também em local destacado. E Lucas afirma precisamente o que relata os outros dois evangelhos, Lucas 23, do verso 49 ao verso 56. Percebe as narrativas da ressurreição? Então Jesus ressuscitou, né? Jesus voltou à vida, mostrou que é o Senhor sobre a morte, sobre os demônios, recebeu todo o poder nos céus e na terra. Então a prova a ressurreição comprovada, né? Vamos falar assim, melhor dizendo, a ressurreição comprovada. Morto Jesus, a Bíblia diz que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, Mateus 27, do verso 51, Marcos 15, verso 38, Lucas, capítulo 23, verso 45, numa demonstração de que Jesus havia aceito, numa demonstração, quando o véu se rasgou, de que Deus havia aceito o sacrifício do seu Filho, que como Cordeiro de Deus tirara o pecado do mundo, abrindo um novo e vivo caminho para o homem em direção a Deus, por Jesus Cristo. Hebreus, capítulo 10, verso 19 ao verso 22. A ressurreição, porém, meu irmão, seria a provada cabal dessa aceitação do sacrifício de Jesus e da vitória sobre o pecado e a morte, com a consequente salvação da humanidade pela fé em Jesus. Não há outro motivo pela qual a ressurreição foi cercada de muitas e infalíveis provas. Atos capítulo 1, verso 3. A fim de que não houvesse como negá-la justificadamente. Em primeiro lugar, Jesus, ao ressuscitar, apareceu às mulheres que tinham ido ao sepulcro para ungir seu corpo. E elas sabiam que Jesus havia ressuscitado, pois além de terem visto o túmulo vazio, o anjo lhes anunciou a mensagem da ressurreição, e elas apressadamente foram até onde estavam os discípulos e contaram o que havia se passado. E nesse primeiro contato já havia pelo menos 4 testemunhas, pois foram ao sepulcro Maria Madalena, a outra Maria, chamada mãe de Tiago, o menor, e de José de Salomé, que era a mãe de Tiago, e Joana, né? Está lá em Mateus 28, 1, Marcos 16, 1. E tinha-se, pois, um número suficiente para que se considerasse verdadeiro no testemunho das mulheres segundo a lei de Moisés. Deuteronômio capítulo 19, verso 15, hein? No entanto, ainda que mais de 4 tinham sido as mulheres que testemunharam o túmulo vazio, fato, aliás, que independia de testemunhas, pois era algo, né, queridos, que se podia comprovar facilmente, o que foi admitido pelos próprios inimigos de Jesus, com a história inventada pelos soldados, que tiveram que admitir que o corpo, né, não estava mais no referido sepulcro. Jesus se apresentou somente a Maria Madalena, com quem conversou, né, para que não pairasse qualquer dúvida. Seguiram outras aparições a fim de que a ressurreição, a razão de ser a fé cristã, a nossa fé, jamais pudesse ser posta, né, em dúvida. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí, não bastasse isso, Jesus mais tarde, daquele mesmo dia, acabou aparecendo a todos os apóstolos no cenáculo, com exceção a Tomé. João 20, versos 19 e 24. 8 dias depois, ele tornou a aparecer aos discípulos, estando Tomé desta feita presente.
João 20, 26, 29. Alguns dias depois, tornaria a aparecer aos discípulos no mar de Tiberíades, João 21. E tendo ainda aparecido a mais de 500 irmãos em 1 Coríntios 15, 6. Sem falar da aparição e desaparecimento no dia da ascensão, Atos 1, do verso 6 ao verso 9, totalizando um período de 40 dias em que apareceu antes de subir ao céu, em Atos capítulo 1, 3. Então, glória a Deus que Jesus ressuscitou e nos deu vida eterna. Então, se nós um dia morrermos antes do arrebatamento da igreja, um dia seremos ressuscitados, receberemos um corpo de glória e ascenderemos aos céus. Que Deus te abençoe. Creia na ressurreição, creia na salvação, creia no Senhor Jesus Cristo, creia na graça salvadora, creia no poder do nome de Jesus. Fiquem todos na doce paz do Rei Jesus.